Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar, juntamente com vocês, os jogos de palpites de futebol para o dia 6 de setembro de 2022, a nossa terça-feira de palpites de futebol, a nossa terça-feira de Liga dos Campeões e também Copa Libertadores. Só que antes de partir para o nosso primeiro palpite, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Sem mais delongas, vamos estar iniciando o nosso primeiro palpite de futebol pela Liga dos Campeões da Europa, Grupo E, primeira rodada, o jogo do Dinamo Zagreb versus Chelsea, que tem início às 13h45. Não temos confronto direto entre essas equipes, nem podemos focar em classificação, pois é a primeira rodada de todas as equipes que está disputando a Liga dos Campeões. Em sequência individual, a equipe do Dinamo Zagreb vem a 4 jogos, 4 vitórias consecutivas, a 10 jogos sofreu gol, em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol, em 9 de 10 ambos marcam, e em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Já o Chelsea vem a 5 jogos sofrendo gol, a 5 jogos saiu mais que 2,5 gols, 4 de 5 saiu ambos marcam, em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar gols. Ou seja, a equipe do Dinamo Zagreb conseguiu vencer o seu jogo pelo campeonato croata e a equipe do Chelsea conseguiu vencer a equipe do West Ham, atuando em seus domínios pela Inglaterra Premier League. Para essa partida, não vamos focar em mercado de resultados. A equipe do Dinamo Zagreb é uma equipe fortíssima atuando em casa, mas o favoritismo dessa partida é da equipe do Chelsea. Por esse retrospecto, ficamos no mercado de mais de 2,5 gols, probabilidade 2-2 ou 3-2 jogo. Sem esquecer, ontem, segunda-feira, não exibimos dicas de palpite de futebol aqui no canal Dicas do Apostador, pois foi postado um vídeo diferenciado focado em handicap asiático para o ramo do trade esportivo. Então, se você está curioso ou ainda não assistiu esse vídeo, card acima lá do superior do seu vídeo, só clicar após terminar de assistir esse vídeo, você vai lá e dá uma olhada no nosso vídeo. Continuação, vamos para a Champions novamente, grupo G, o jogo do Borussia Dortmund versus FC Copenhague, que tem início às 13h45. A classificação, como vocês podem ver, totalmente zerado a pontuação. Em sequência individual, o Borussia Dortmund, desde os últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. O FC Copenhague, em 8 dos últimos 10 jogos, foi a primeira equipe a marcar e saiu mais que 2,5 gol. Você que é aquele camarada que gosta de escanteio e também de cartões, em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteios e em 6 de 7 mais que 4,5 cartões. Então, o nosso prognóstico de palpites de futebol para esta partida será o Casa vence. O Borussia Dortmund conseguiu uma vitória diante do Hoffenheim atuando em casa. O Copenhague venceu o Silkeborgo, mas para essa partida o Copenhague é totalmente favorito. Probabilidade 2-0 Casa. Retornando ao grupo E, para ir no jogo do Red Bull Salzburgo versus Milan, tem início às 16 horas e vamos focar nesse prognóstico. Bom, em sequência individual, a equipe do Salzburgo vem a 6 jogos de vitória, a 4 sem sofrer gol, 4 de 5 venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar nos últimos 6 jogos. Já a equipe do Milan vem a 8 jogos sem derrotas, ou seja, 8 jogos de invencibilidade, 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões e 6 de 7 menos que 11 escanteio. A equipe do Milan conseguiu vencer o clássico italiano diante da Internazionale, venceu de virada por um placar de 3-2 no último jogo do último final de semana. Já a equipe do Red Bull Salzburgo também entrou em campo e conseguiu vencer o Tirol por um placar de 2-0. Salzburgo tem uma sequência de 6 vitórias consecutivas. O Milan nunca perdeu para essa equipe. Para essa partida, acredito em mercado de resultados e também mercado de gols. Mercado de resultados, vamos com a dica fora com empate e na linha de gols, ambas as equipes marcam probabilidade
1-1 ou 2-1. Bora! Vamos agora para o grupo F, ainda na Liga dos Campeões, o jogo do Celtic versus Real Madrid, o início às 16 horas. A equipe do Celtic tem uma sequência de 8 vitórias consecutivas a 18 jogos sem derrotas, ou seja, 18 jogos de invencibilidade. 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 5 venceu o primeiro tempo e em 9 jogos foi a primeira equipe a marcar. O Real Madrid não vem por baixo, vem a 6 jogos, 6 vitórias, a 7 jogos sem derrotas, a 4 sofreu gol. 4 de 5 saiu ambos marquem mais que 2,5 gol. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar gols. Essa equipe do Real Madrid já enfrentou a equipe do Celtic, mas faz muito tempo aí. Em 2012 foi o último confronto, 2-0 para o Real Madrid. E a última derrota do Real Madrid para o Celtic faz mais de 30 anos. Para essa partida, o Brasil conta com, aliás, o Real Madrid conta com o brasileiro Vini Júnior. Tem o Benzema aí que vem jogando o fino da bola. Tem o Rodrigo, outro brasileiro. Bem, o Benzema é candidatíssimo absoluto ao prêmio de melhor jogador do mundo. Deve fazer a diferença nessa partida, ao lado do Vini Júnior. Acredito em dois bons mercados nesta partida. O primeiro é mesmo o Real Madrid atuando fora de casa. Acredito nesse fora com empate anula. E também acredito nesse duelo de mais de 1,5 gols. Probabilidade 2-1. Bora! Continuando, vamos para o grupo G, o jogo do Sevilha versus Manchester City, o início às 16 horas. A equipe do Sevilha tem uma sequência de 4 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 4. 4 de 5 saiu mais que 4 pontos cartões e também menos que 11 escanteio. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer e o Manchester City vem a 7 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 saiu ambos marca. 5 de 6 mais que 2,5 gol. Em 5 de 7 menos que 11 escanteio. E 7 de 8 menos que 5 cartões. Último confronto entre eles deu o Manchester City por um placar de 3-1. A equipe do Sevilha levou uma goleada pela La Liga da Espanha. Perdeu para o poderoso Barcelona por um placar de 3-0 atuando em casa. E o Manchester City empatou fora de casa diante do Aston Villa por um placar de 1-1. Para essa partida, acredito em dois bons mercados. O primeiro será o jogo para mais de 2,5 gol. E o nosso segundo prognóstico, bora vence, é o nosso palpite nesta partida. Probabilidade 3-1. Bora! Continuando, vamos para o grupo H, ainda na Liga dos Campeões da Europa, para determinar o nosso palpite de futebol para hoje, terça-feira. O jogo do PSG versus a Juventus. Esse jogo tem transmissão ao vivo, direto do SBT. Então, em sequência individual, a equipe do PSG vem a 20 jogos sem derrotas, ou seja, 20 jogos de invencibilidade. Em 9 dos últimos 10 jogos, foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo, saiu mais que 2,5 gol. Em 8 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 5 cartões e menos que 11 escanteio. Já a equipe da Juve tem uma sequência de 5 jogos sem derrotas, 4 de 5 saiu menos que 3 gols e também foi a primeira equipe a marcar gols. Em 4 de 5 também saiu menos que 11 escanteio e em 7 de 9 menos que 5 cartões. A equipe da Juve nunca perdeu para a equipe do PSG, atuando em casa e fora de casa. O PSG atuando em casa vem de 4 derrotas diante da Juventus, mas no último jogo aí, no último final de semana, o PSG venceu mais uma, venceu o Nantes fora de casa por um placar de 3-0 e a equipe da Juve vem de um empate diante da Fiorentina. A Fiorentina ainda perdeu um pênalti, etc. Então, o PSG chega no tabu aí muito grande, querendo vencer essa equipe da Juve. Para essa partida, você que acredita em superstição, jamais vai apostar no PSG, mas vejo bons mercados para essa partida. O primeiro mercado são equipes ofensivas. O PSG vem jogando muito, atuando em seus domínios. E por esse retrospecto, o trio Messi, Neymar e Mbappé vem fazendo a diferença aí nos jogos. Vamos focar nesse jogo para mais de 2,5 gols. E claro, você que não acredita em superstição, acredita também numa vitória do PSG. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o nosso próximo palpite de futebol. Entre Benfica versus Haifa, com início também às 16 horas.
Sequência individual, o Benfica vem de 15 jogos de invencibilidade. Em 8 dos últimos 10 jogos, foi a primeira equipe a marcar, saiu mais que 2,5 gols. O quadro de venceu o primeiro tempo. E o AIFA vem de 3 vitórias consecutivas, a 5 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 saiu ambos marque, mais que 2,5 gols. É o seguinte, o Benfica teve um susto aí no último final de semana, estava empatando até os minutos finais, até os 51 minutos estava empate diante do Vizela, que abriu o placar aos 20 minutos da primeira etapa, mas João Mário teve uma cobrança de pênalti, soube bater e venceu o Vizela e deixou o Benfica aí com 15 vitórias consecutivas, muito bem no campeonato português. E a equipe do AIFA vem aí de 4 vitórias e um empate, é uma equipe que eliminou o Estrela Vermelha, mas pega uma equipe mais eficiente tecnicamente. Para essa partida é o seguinte, você que gosta de montar um bilhete, uma tripla ou uma múltipla, vamos deixar casa vence. Você que gosta de uma tipo simples, com uma dupla ou uma tipo simples, vamos deixar mais de 2,5 gols. Probabilidade 3-1. Casa. Agora sim, vamos para o nosso próximo palpite, que será da semifinal da Copa Libertadores entre Palmeiras versus Atlético Paranaense. Esse jogo tem início às 21h30. É o seguinte, a equipe do Atlético Paranaense venceu o primeiro jogo por um placar de 1-0. Em 4 dos últimos 5 confrontos saiu menos que 3 gols para essas equipes. 6 de 7 menos que 5 cartões e em 7 de 8 mais que 10,5 escanteio. Em sequência individual, o Palmeiras vem a 4 jogos sem vencer, sofreu gol nos últimos 4, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols. E o Atlético Paranaense vem a 4 jogos sem derrotas, a 3 sem sofrer gol, em 5 saiu menos que 3 gols. 4 de 5 saiu menos que 5 cartões e em 8 de 10 mais que 10,5 escanteio. Bom, a equipe do Atlético Paranaense venceu o último confronto, que foi justamente o jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores e também venceu o Palmeiras pelo Brasileiro Série A na casa do Palmeiras. Então esse duelo, Filipão versus Abel Ferreira, o Filipão vem levando a melhor, mas devemos considerar aí que o Palmeiras tem 4 jogos sem vencer. É uma equipe que vem de uma derrota para o Paranaense e empatou no último final de semana com o Bragantino. O jogo ficou em 2-2. O Palmeiras optou em colocar uma equipe mista. Então, o Atlético Paranaense conseguiu vencer a equipe do Fluminense, atuando em casa. Ah, É uma coisa de futebol. O Atlético Paranaense vinha de 4 jogos sem vencer, após vencer o Palmeiras, vem de 4 jogos sem perder. Então, chega bastante empolgado para essa partida, mas não pode subestimar a equipe do Palmeiras, já que o último título que o Palmeiras conquistou pela Copa Libertadores, o Palmeiras não estava em ascensão, estava com uma queda de rendimento, a 5 jogos sem vencer, e conseguiu vencer a equipe do Flamengo na última final. Não pode subestimar essa equipe do Palmeiras. Para essa partida, acredito em um jogo bastante equilibrado tecnicamente, bastante estudado, mas acredito em uma vitória do Palmeiras. Vamos com a dica: casa vence ou menos de 3,5 gols, probabilidade 1-0 casa. Bom, esses são os nossos prognósticos de palpites de futebol para hoje, para o dia e, claro, para essa aposta esportiva. Claro que iremos deixar o bilhete pronto, formada como dupla ou tripla aqui do canal, como já é de costume, ao Dicas do Apostador em aposta esportiva. O nosso bilhete pronto, focado em uma duplinha muito bem elaborada, vamos deixar esse mais de 2,5 gols no jogo do PSG, também no jogo do Benfica versus Haifa. Em questão de back é o favorito, vamos estar deixando aí esse back Real Madrid, esse back Benfica e podemos deixar também, não, back Real Madrid, back Benfica já está de bom tamanho. Então é isso, monta sua dupla, monta sua tripla da forma que achar melhor. Em questão de zebras, para esta terça-feira, mínimo possível zebra, se você é aquele apostador que costuma acreditar em superstições, tem boas opções de possível zebra. Tem esse jogo do Dinamo Zagreb versus Chelsea. O Dinamo é muito forte em casa e o Chelsea vem cedendo zebras aí para algumas equipes inferiores. Então, casa com empate pegaria bem como uma boa opção de zebra. E também esse jogo do Real Madrid devemos tomar cuidado, mas pode acontecer um caça com empate ao intervalo, cedendo
uma zebrinha. E claro, esse jogaço aí que terá transmissão ao vivo do PSG versus Juventus. Você acredita que vai manter o tabu? A Juventus vai manter o tabu diante do PSG? Fora com empate não seria nada mal, já que é futebol. Então é isso, esse foi o nosso palpite de futebol e nós se reencontramos no próximo prognóstico de palpites de futebol. Fui!